Bom, dando continuidade às classes dos vertebrados, hoje nós vamos falar dos répteis, tá bom? Esses animais aí, cuja palavra vem do latim reptilis, que significa rastejar, rastejamento. Então, é uma característica desses animais a capacidade de se rastejar pelo ambiente terrestre. Mas dentro desse grupo nós temos tanto representantes de ambientes terrestres quanto de ambientes aquáticos. E aí nessa imagem aqui você observa aí um dos répteis que causam maior temor assim em seres humanos pela capacidade de provocar acidentes por serem seres peçonhentos, produtores de veneno. Então aqui nós temos a naja, tá? Que é uma das cobras mais agressivas e venenosas que existem no mundo e que elas apresentam nos seus dentes inoculadores fendas laterais que permite ela esguichar o veneno aí a grandes distâncias. Então, nós vamos falar também nessa aula da classificação dessas serpentes. É apenas aí um único grupo de representante desses répteis. Bom, então os répteis na evolução dos vertebrados, eles foram os primeiros a conquistarem o ambiente terrestre de forma definitiva. Vocês acompanharam na aula anterior que eles não foram os primeiros a chegar ao ambiente terrestre. Isso foi feito pelos anfíbios. Mas eles foram os primeiros que puderam chegar e adentrar o supercontinente que existia, né, ali em épocas passadas e locais, por exemplo, que os anfíbios, pelo fato da dependência da água, tinham que estar ali sempre próximo da água. E os répteis adquiriram habilidades, características que permitiram eles adentrarem e conquistarem o ambiente terrestre de forma definitiva. Na comparação com as plantas, os répteis eles são comparados com o grupo das gimnospermas dos pinheiros. Tá? É uma analogia que se faz. Tá bom? Bom, então, que fatores foram esses que contribuíram para o nosso planeta ser dominado, por exemplo, na era mesozoica, por grandes répteis denominados de dinossauros? A palavra dinossauro significa lagartos terríveis, ou seja, esses lagartos gigantescos, os dinossauros, que serviram aí de inspiração para diversos filmes, tá? Eles chegaram a dominar aí o ambiente terrestre. Que fatores foram esses que contribuíram? A questão dos fatores relacionados à reprodução, como a fecundação interna, tá? Não dependem mais da água para a reprodução. Um ovo com casca dura, a casca calcária, que protege o embrião da desidratação. Anexos embrionários como o âmio, o córeo, o alantoide, permitindo aí um melhor desenvolvimento do indivíduo. A pele extremamente queratinizada, que faz com que ela seja impermeável, e isso termina dando uma vantagem para esses animais de economia de água. Pulmões bem desenvolvidos, tá bom, em relação aos anfíbios, e essa respiração exclusivamente pulmonar. E a excreta como o ácido úrico, que vocês sabem que é uma excreta que ela tem até se considera ela sendo atóxica, um nível de toxicidade muito baixo. Isso é importante. Por exemplo, no estágio de desenvolvimento do ovíparo, o embrião produzir ácido úrico. Além disso, o ácido úrico ele não precisa de água para ser eliminado, então isso também termina sendo uma economia de água, já que ele é liberado de forma pastosa. Então, é uma série de características que permitiram esses répteis
conquistarem aí o ambiente terrestre de forma definitiva. Eles se originaram a partir de anfíbios primitivos. Esse surgimento é marcado aqui pelo final da era paleozoica, tá? Ali no período Permiano, nós estamos falando aqui de 245 milhões de anos atrás, tá? Então ali na época do apogeu dos anfíbios, surgiram aí os primeiros répteis, tá bom? E a era mesozoica, tá bom? Que terminou aqui há 65 milhões de anos atrás, é considerado como a idade dos répteis. O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? Onde foi o apogeu desses répteis, tá? O apogeu, por exemplo, do dinossauro, né? O apogeu aqui no Cretáceo. O próprio Cretáceo terminou sendo o período de apogeu dos dinossauros e o declínio, a extinção dos dinossauros, tá? Até aquele filme chamado de Jurassic Park, na verdade, se ele fosse levar em consideração o apogeu do dinossauro, seria Cretáceo. Só que o nome não ia ficar muito sonoro, Jurassic Park, tá? Então eles acharam melhor colocar o nome Jurassic Park, tá bom? Onde eles não era o apogeu dos dinossauros, mas já tinha aí uma grande variedade deles, tá bom? Bom, então a idade dos répteis seria representada aqui por essa era mesozoica, tá bom? É claro que os dinossauros eles foram extintos e muitos grupos de répteis foram extintos junto com isso, mas nós temos vários representantes de répteis ainda na Terra atualmente. Bom, as características em relação, por exemplo, ao tegumento desses animais, eles apresentam uma pele seca, tá certo? Impermeável, porque é muito queratinizado, então esses organismos aqui eles não têm glândulas sudoríparas, sebáceas. Fala-se que tem apenas algumas glândulas de cheiro odoríferas, tá bom? Então a pele impermeável, tá? Ela pode se apresentar essas estruturas de queratina na forma de escamas, como é o que acontece, por exemplo, em cobras e lagartos, né? Essas escamas aqui abaixo da epiderme e da derme, então você tem essas escamas. No caso de jacarés e crocodilos, ele forma aí placas dérmicas, e no caso de tartarugas formam carapaças, tá bom? O detalhe é que, principalmente no caso de escamados que apresentam essas escamas de queratina, ocorre aqui o processo de mudas, semelhante ao que acontece lá com os artrópodes, a troca de exoesqueleto. Nos artrópodes aqui seria a troca de pele, que acontece, por exemplo, com cobras. Bom, essa carapaça encontrada, por exemplo, aqui em tartarugas, ela é extremamente resistente, tá bom? Olha só esse vídeo aqui que mostra um crocodilo, tá? Ele vai tentar aí se alimentar de provavelmente aí um jabuti, tá? Um jabuti ou um cágado, e aí ele não consegue, tá? Ele não consegue aí romper, é um cágado. Ele não consegue, depois eu vou falar da diferença entre eles. Ele não consegue romper aí e se alimentar desse cágado, tá bom? Então olha só aí, ó. Você tem aqui um réptil crocodiliano com bastante força na mordedura. Deixa eu repetir aqui, mas ele não consegue quebrar essa carapaça, que é extremamente resistente e funciona aí como uma armadura, protegendo aí, tá, esse quelônio de servir de almoço aí para esse grande crocodilo, tá certo? Bom, em relação
ao endoesqueleto, assim como os anfíbios, o endoesqueleto ele é exclusivamente ósseo. Eles apresentam um côndilo no osso occipital, que é o osso da nuca, tá? Diferenciando, por exemplo, dos anfíbios que tem dois côndilos que servem para ligar o crânio à vértebra cervical, tá bom? As serpentes, elas têm como característica a ausência do osso externo, tá? E isso faz com que elas tenham costelas móveis. Você vê aqui no esqueleto delas que as costelas não se encerram no externo, que aqui é a poplatitela. Isso faz com que seja essencial, por exemplo, essas cobras muitas vezes elas engolem uma presa maior do que elas, e isso permite uma maior elasticidade no corpo dessas serpentes, principalmente aquelas que crescem bastante, que se alimentam principalmente pela a técnica de captura do esmagamento, elas conseguem dilatar bem, tá, o seu corpo pelo fato da ausência desse osso externo e de costelas móveis. E outro componente ósseo que facilita elas deglutirem um grande animal é o osso quadrado, que é um osso que fica aqui na articulação entre o maxilar superior e o inferior, e ele funciona aí como uma dobradiça, tá? Permitindo aí, por exemplo, a abertura aí acima de 150 graus, entre 150 graus e 180 graus, tá bom? Isso faz com que a capacidade de deglutição desses animais, dessas serpentes, seja extremamente grande, tá bom? Em relação ao sistema digestório, o sistema digestório, de maneira geral, a gente fala desde do início aí dos cordados, né? O sistema digestório aí, ele é completo, com boca e ânus. Lembrando aqui que nesses animais, o ânus ele se insere na cloaca, eles também são portadores de cloaca, que é onde também saem as fezes, saem as excretas nitrogenadas, sai que é o ácido úrico, sai ovos, tá bom? Serve para cópula. Então, de maneira geral, esse sistema digestório vai apresentar os mesmos órgãos humanos. Você tem o esôfago, tem o estômago, tem fígado, pâncreas, tá? Tem intestino delgado, intestino grosso. Tá bom? Então, é um sistema digestório completo. Em relação à boca e os dentes, eles são considerados homodantes, tá bom? Apresentam dentes mais ou menos do mesmo tipo, não tem essa diferença de incisivos, caninos, molares e premolares, tá? Muitos são carnívoros e outros são herbívoros. O sistema respiratório é exclusivamente pulmonar. Vocês viram que nos anfíbios se encontra 3 tipos de sistema respiratório: branquial na larva, no girino, e no anfíbio terrestre, cutânea e pulmonar. Só que os pulmões, tá? Comparando aqui, por exemplo, o pulmão dos anfíbios, ele é bem mais primitivo em relação ao pulmão do réptil, que é mais ramificado, apresenta mais alvéolos pulmonares, tá? Então isso permite um poder de trocas gasosas, de hematócito, bem melhor em comparação com os anfíbios. E isso faz com que eles sejam exclusivamente de respiração pulmonar, inclusive os aquáticos. Então, eles apresentam hemácias elípticas e nucleadas, e o pigmento respiratório é a hemoglobina. Em relação ao sistema circulatório, o sistema circulatório é fechado, como a gente já falou aqui, em todos os vertebrados. Tá? O sangue percorre sempre um caminho dentro de vasos sanguíneos. O sistema circulatório é duplo, como acontece lá com os anfíbios. O sangue passa 2 vezes pelo coração no mesmo ciclo cardíaco. Tá? Ele passa do lado direito de forma venosa e do lado esquerdo de forma arterial. O sistema circulatório ele é incompleto porque há mistura de sangue, e essa mistura, assim como nos anfíbios, acontece a nível de ventrículo, tá bom? Então aqui, ó, você tem 2 átrios, um átrio direito, um átrio esquerdo e um ventrículo.
ou seja, um coração com 3 câmaras. Só que, diferentemente lá do que ocorre com os anfíbios, existe aqui já o início de uma separação do que vai virar mais na frente 2 ventrículos, que é o septo de Sabatier. Só que não há uma separação completa, por isso que é contado com apenas um único ventrículo. E essa mistura ela vai acontecer aqui no ventrículo, onde o sangue arterial se mistura com o venoso. Esse arterial ele é jogado para todo o corpo, tá? E o venoso é jogado para os pulmões para a ocorrência do processo de hematose. Então aqui seria a microcirculação e aqui a grande circulação, tá bom? Então essa característica do coração ser tricavitário, ela é característica da maioria dos répteis, mas tem exceções. Por exemplo, nos crocodilianos, o coração ele é tetracavitário. Assim como o nosso, ele tem 2 átrios e 2 ventrículos, tá bom? Mas mesmo assim ocorre mistura de sangue. Então aqui você tem, por exemplo, o coração onde não há uma separação entre esses ventrículos, uma separação completa, né? E aqui você tem aqui uma separação completa entre os ventrículos. Então aqui representa o dos crocodilianos, aqui os não crocodilianos, tá? Então nesse caso aqui a mistura de sangue ela não acontece no coração, ela vai acontecer a nível de arco aórtico, onde você tem aqui uma ligação entre a aorta, tá? E a artéria pulmonar. E aqui ocorre a mistura através de um canal chamado de forame de Paniza. E aqui ocorre a mistura de sangue. Então, essa mistura de sangue ela acontece tanto em crocodilianos quanto não crocodilianos. Isso aí faz que os répteis sejam animais pecilotérmicos e ectotérmicos, tá? Então eles continuam sendo aí ectotérmicos e pecilotérmicos, ok? Bom, em relação ao sistema excretor, eles apresentam rins do tipo metanéfro. Olha só, uma novidade evolutiva. Até anfíbios, peixes e anfíbios têm rins mesonéfros. Aqui não, rins metanéfros. São rins na região abdominal, tá? E que eles filtram apenas o sangue. Eles não filtram, não há mais filtragem do fluido celomático, tá bom? Então eles vão, tá, filtrar através das suas cápsulas de Bowman, filtrar lá os glomérulos de capilares sanguíneos. E a excreta que é eliminada aqui vai ser o ácido úrico, que é uma adaptação ao ambiente terrestre, porque não precisa de água para ser eliminado. Ele é eliminado na forma pastosa junto com as fezes. Então você tem aqui o ureter ligado ao intestino, e aí o ácido úrico vai sair junto com as fezes. Seria aquela parte branquinha junto nas fezes que você encontra também em aves, ok? Bom, em relação ao sistema nervoso e sensorial, eles apresentam um encéfalo desenvolvido com 12 pares de nervos cranianos, ou seja, tem 2 pares a mais aí em relação aos anfíbios, órgãos dos sentidos bastante desenvolvidos, olhos com pálpebras, tá? Essas pálpebras elas só não vão existir em cobras, em serpentes. Ouvido interno, médio e externo, é a primeira vez também que se fala do ouvido externo, porque anfíbios, peixes só tem ouvido interno, anfíbios ouvido interno e médio, e répteis ouvido interno, médio e externo, ou seja, você já tem aqui uma cavidade por onde o som entra até atingir o tímpano, que fica a nível de ouvido médio. Língua com botões gustativas, você vê muito em serpentes isso, ficar botando a língua fora, tá?
Esses botões gustativos são responsáveis pelo paladar e ao mesmo tempo ela fica colocando essa língua para fora para sentir o ar. Sentir como? Ela recolhe partículas, tá? Essas partículas, quando ela engole, elas vão ali sensibilizar o céu da boca dessas serpentes, onde tem lá no céu da boca um órgão sensitivo chamado de órgão de Jacobson. Esse órgão de Jacobson, ele acontece aí também em anfíbios, acontece em répteis, acontece também em mamíferos. Esse órgão de Jacobson ele é mais desenvolvido aí em lagartos e serpentes. Então, essas partículas que são recolhidas, elas sensibilizam o órgão de Jacobson, aqui, ó, e isso é transmitido na forma de impulsos elétricos por nervos até o sistema nervoso central, que interpreta e aí ajuda essas serpentes a perceberem aquilo que está no seu entorno e a detectar possíveis presas através, né, de odores liberados aí no ar, tá bom? Bom, além disso, as serpentes elas apresentam uma outra estrutura extremamente sensitiva que é a fosseta loreal, tá bom? Chamada também de fosseta lacrimal. Então aqui nessa serpente, ó, você vê aqui a narina dela e você tem a fosseta loreal, essa entrada bem aqui, ó. Tá? Aqui os olhos, não tem pálpebras, tá? E aqui você tem a fosseta loreal. Essa fosseta loreal, ela é um termorreceptor. Ela é utilizada, por exemplo, para detectar a presença de mamíferos e de aves, que são homeotérmicos, então emitem ondas de calor aí. Tá? Então, por exemplo, você tem situações aí, já foram feitos experimentos de colocar serpentes em um ambiente totalmente escuro, tá? Com olhos vendados, porque elas enxergam em mais de um espectro, e aí venda-se os olhos dessa serpente e solta-se ratos e elas conseguem chegar direitinho naqueles ratos, mesmo com os olhos tampados. Por quê? Por causa desta estrutura chamada de fosseta loreal, onde elas vão detectar aqui, ó, no detalhe, a fosseta loreal, vão detectar pelas ondas de calor emitidas por esses animais homeotérmicos e o ratinho é um mamífero, ok? Então, existe uma velha pergunta que as pessoas fazem: como saber se se uma cobra ela é peçonhenta ou não peçonhenta? Então, já foi falada a questão do formato da cabeça, o formato das escamas, mas nada disso vale porque tem muitas exceções. Agora, se a gente pudesse citar uma característica exclusiva aí de serpentes peçonhentas é a fosseta loreal, tá bom? Então, se você identificar essa abertura aqui entre a narina e os olhos, fuja, porque trata-se de uma cobra peçonhenta, tá bom? Bom, em relação à reprodução, são dioicos, ou seja, tem o macho e a fêmea, na maioria dos casos. A fecundação é interna. O macho pode apresentar pênis, ou no caso de escamados, o hemipênis, que é o detalhe dessa figura, que é um pênis invertido, que fica dentro da cavidade pélvica. Ele só expõe, essa estrutura só sai quando se enche de sangue no momento da cópula. O desenvolvimento é direto, ou seja, não tem estágio larval. Você está vendo aqui o jacarezinho nascendo já no pontinho, né, do jeitinho que ele vai na forma adulta. A maioria das espécies são ovíparas, tá? Mas também tem espécies vivíparas e ovovivíparas. Esse ovo é um ovo com casca, que é uma grande novidade evolutiva perante os anfíbios que têm ovo sem casca. Essa casca protege aí, tá? Junto com o âmino do ressecamento do embrião, tá bom? Então, os anexos embrionários encontrados aqui é o saco vitelino, que serve para nutrir o embrião, tá? O âmino, que produz o líquido amniótico, que evita a desidratação do embrião, proteção contra choques mecânicos, o alantoide, que vai armazenar as excretas, captar o oxigênio que atravessa a casca, e o córeo, que é a membrana que envolve todos
os anexos, tá bom? Bom, a classificação dos répteis tem cerca de 7.000 espécies vivendo na Terra atualmente. Os répteis formam um grupo parafilético porque não inclui as aves aí que são classicamente separadas dos répteis, mas que possuem a mesma história evolutiva. Nós vamos trabalhar aqui com a ideia de 4 ordens. A ordem Sphenodontia ou Rhicocephalia tem só 2 espécies na Nova Zelândia, do gênero Sphenodon, que é o Tuatara, que parece um pequeno dinossaurozinho, tá? Não é lagarto, tá? É como se fosse um dinossaurozinho em miniatura. Nós temos a ordem Crocodila, que é dos crocodilianos, que apresentam placas dérmicas. É o caso dos jacarés, crocodilos e gaviais. A diferença entre eles, o jacaré, ele tem a cabeça mais curta, o focinho largo e dentes superiores para fora. Você vê aqui dentes superiores para fora. Os crocodilos, eles têm a cabeça mais comprida, o focinho é estreito, dentes superiores e inferiores para fora. Você tem aqui dentes superiores e inferiores para fora. E os gaviais, eles têm um focinho bem longo, delgado, fino e dentes quase todos para fora. Ok? Então, nós temos esses 3 tipos de crocodilianos. Os quelônios são aqueles que apresentam essa carapaça convexa, tá? Que também pode ser chamado de plastrão, que é a parte de baixo, que envolve o ventre. É o caso das tartarugas, cágados e jabutis. Tá? As tartarugas, a maioria delas são marinhas. Elas têm o casco hidrodinâmico para facilitar a natação. As patas em forma de remo. Se alimentam de moluscos, algas, crustáceos e peixes. Os jabutis são terrestres. Eles apresentam aqui o casco mais alto, patas cilíndricas parecidas com a de elefantes, se alimentam de vegetais. E os cágados, eles têm o casco achatado, com carapaça menos espessa que a do jabuti e das tartarugas, com membranas interdáctilas, ou seja, entre os dedos, e são carnívoros, se alimentando aí principalmente de peixes, tá? E a última ordem aí, que é a que apresenta maior biodiversidade, que é a ordem Squamata, ou seja, dos escamados, que apresentam aí as escamas. E aí nós temos 2 grupos, ofídeos, representados pelas serpentes, e os lacertílios, representados aí por lagartos e lagartixas. Tá? Nós temos aqui algumas curiosidades, por exemplo, a cobra de vidro, tá? Que na realidade ela é um lagarto ápoda, tá bom? Ela é um lagarto, tá? Que, por exemplo, tem pálpebra, por isso que ela é um lagarto. Os ofídeos não têm pálpebras, tá bom? É um lagarto sem patas, mas muito confundido com cobras, mas não pertence ao grupo dos ofídeos. Os ofídeos está aqui, a naja, são desprovidos de pálpebras, bexiga urinária, desprovidos de bexiga urinária, de externo e a abertura da orelha. E tem órgãos de Jacobson bem desenvolvidos. E aqui os lacertílios, tá bom? Os lagartos. Falando aí em serpentes, existe uma classificação exclusiva para as serpentes de acordo com a sua dentição inoculadora de veneno. Então, as serpentes áglifas são sem presas inoculadoras, tá bom? Tem os dentes do mesmo tamanho, não tem a presa inoculadora, então não são peçonhentas. E aí matam suas presas através do esmagamento. No caso de sucuris, jiboias e pitons. As opstóglifas, elas têm dente inoculador sulcado na parte de trás aqui, ó, na parte superior e posterior da boca. E aí nesse caso elas têm dificuldade de inocular veneno em suas presas. É o caso da coral falso, da cobra cipó e da mussurana. A proteróglifa e a solenóglifa, elas têm dentes inoculadores na parte anterior da boca, ou seja, bem na frente da boca. A diferença é que as proteróglifas, elas têm o dente sulcado, é o caso da coral verdadeira e da nágio, e as solenóglifas têm o dente
canalizada, ou seja, a capacidade de inocular veneno nelas é bem maior. Que enquanto essa aqui, a capacidade de inocular veneno ela é menor, muitas vezes eles correm, aqui não, ele é lançado na forma de jatos, uma vez que é injetado dentro da presa. E outra coisa, o detalhe é que essa maxila superior, assim como tubarões fazem, elas conseguem projetar para frente para facilitar o processo de abocanhar e de picar a sua presa. Então essas aqui são as solenógrafas, elas são bem mais perigosas. É o caso da jararaca, cascavel e surucucu. Elas têm um poder de bote bem maior. Tá? E aquela cobra que eu mostrei no início, a naja, ela é classificada como uma proterógrafa. Mas, professor, é que ela está lançando, né, a uma longa distância o seu veneno. É porque ela tem aqui fendas na lateral. Você vê aqui que o veneno ele não sai pela parte final do dente, sai pela lateral. Tá? E aí, devido à grande pressão que elas lançam esse veneno, ele é capaz de ser lançado aí em jatos. Tá bom? Mas ela naja classificada como uma proterógrafa e não uma solenógrafa, que é o caso da cascavel. Tá bom? Então a gente fica por aqui, tá, pessoal? Façam aí as questões e até a próxima. Tchau!